discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Esse mundo será destruído. O dia do juízo, ele vem ardendo como fogo. Esse mesmo céus que vocês veem hoje e essa mesma terra já estão tesourados para fogo no dia do juízo. O mundo vai acabar. Tudo isso daqui vai se findar. Acordem, pessoas. Acordem, moradores da terra. Jesus está voltando. O fim está próximo. Um dia você irá morrer, irá partir dessa terra. E céu ou inferno para onde irá a tua alma. Jesus Cristo, ele morreu por vocês na cruz. Ele deu a vida dele para vos salvar. Mas é necessário que quiser vir até ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas saiba vós que depois da morte segue-se o juízo. E eis que viu o grande trono branco e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, todos nós estaremos lá, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados segundo as coisas escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar, os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram. Os mortos que neles havia foram julgados segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Um dia a gente vai morrer, um dia a gente vai partir dessa terra, e Deus vai te mandar para o fogo eterno. Abre o teu olho e desperta. Vai brincando com a palavra de Deus. Quem faz a vontade do mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vocês passam, vocês dão risada, vocês zombam, mas Jesus Cristo disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Hoje vocês não acreditam, hoje vocês não acreditam na palavra, mas um dia vocês vão se arrepender. Certa feita eu tive uma experiência onde eu desci um abismo preto imenso e eu caí lá no inferno. Esse inferno que vocês não acreditam, esse inferno que vocês zombam, ele é real. Depois que vocês morrerem no pecado, os demônios, principados, potestades, eles virão buscar a tua alma. Demônios terríveis, criaturas que Deus, ele guarda vocês pela sua misericórdia e sua graça. Mas com Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também se fará. A palavra de Deus, ela vai dizer que o reino da coisa é cair na mão do Deus vivo. Se vocês continuar vivendo nesse mundo e negando a Deus, que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, Deus, ele vai permitir que esses demônios venham te buscar. Eu depósito para muitos bens, direi a minha alma, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? O que adianta? Juntou tesouros na terra e não juntou tesouros no céu. Viveu aqui na carne, viveu semeando na carne, ceifou corrupção, ceifou também coisas passageiras. Mas quem semear no Espírito ceifará a vida eterna. Quem amar essa vida perderá, mas quem perder essa vida por amor a Jesus achará a vida eterna. Vai vivendo aqui, vai achando que vai viver para sempre, mas um dia você vai prestar conta com Deus, e Deus, ele trará todas as obras, tudo que foi feito em intermédio do corpo, quer seja bom, quer seja mal. E quando eu desci para aquele inferno, os demônios com bisturi na mão para começar a querer me picotar. E ali um lugar tenebroso, um lugar verdadeiro, existe a maldade, ela vem de lá. Vocês acham que tem maldade nesse mundo? Certamente que tem, mas não se compara ao inferno. Lá todavia, todo o tempo, são almas sendo torturadas, porque morreram sem Deus, morreram sem salvação e perderam a vida eternamente. Vocês vão achando que essa vida é para se viver? Essa vida não é para se viver, essa vida é para guerrear. A gente está aqui, não é para viver para nós mesmos, pois um dia Jesus, ele entregou a vida dele por nós, ele morreu por nós na cruz, e assim hoje, ele quer e ele requer que a gente negue a nossa própria vida por amor a ele. Ele morreu por vocês, e vocês o negam todos os dias com seus
as suas obras más, mas Deus tem contemplado todas as coisas, e Jesus Cristo, Ele ainda está com a sua misericórdia sobre a vida de vocês, mas um dia esse cálice, ele vai transbordar, e o juízo de Deus virá. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O que mais tem nos dias de hoje? As pessoas levando o nome de Jesus, levando a palavra de Jesus, mas levando por ganância, levando na maldade, e sim, tem enganado a muitos, pois um cego, ele guia o outro cego para o abismo, e as pessoas têm trazido um evangelho de prosperidade, e não têm te ensinado o caminho, que o caminho é estreito, entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e por ser estreita a porta, apertado o caminho, são poucos os que entram, e aí haverá um caminho santo, e o imundo não passará por ele. E vemos aí pessoas levando o nome de Deus, mas não estão ensinando a verdade, não estão ensinando a vocês que é necessário que todo o corpo, alma e espírito seja plenamente santo e irrepreensível até a volta do Senhor. É necessário que a gente santifique a nossa vida. Quem quiser vir após Ele tem que andar como Ele andou. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Então vemos, vocês precisam abrir os olhos, não há guerra nesse mundo, já não há a Rússia contra a Ucrânia, já não há guerra nesse mundo, são sinais do fim, são sinais para vocês acordar, que esse mundo há de passar, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Vemos quantas enfermidades sobrevieram já sobre a terra, o coronavírus há tempos atrás, quantos milhões de pessoas não morreram, isso são sinais do fim, e fome em todas as regiões também, mas todas essas coisas são princípios da dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ãos, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nós cristãos já somos odiados, muitos vocês do mundo já nos odeiam, já não suportam ouvir a nossa voz, já não suportam ouvir a nossa doutrina, porque ele é desse jeito, porque ele foge da aparência do mal, porque ele não anda que nem o mundo. Vocês já não suportam, vocês já nos odeiam, e adivinha o tempo, que com muito amor e com muito orgulho entregaremos as nossas vidas por amor a Jesus, pois o nosso corpo é sacrifício vivo. Ele morreu por mim, Ele morreu por nós, e nós queremos morrer por Ele também. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que mais acontece é o amor já se esfriou, a iniquidade se multiplicou, esse mundo já era, já não se vê mais famílias, já não se tem mais famílias. A família, o homem não perdoa a mulher não perdoa o homem. Se um falhar com o outro, não tem mais perdão, e eles preferem levar essa mágoa para o inferno, e é para lá que quem não perdoa vai, porque aquele que não tem misericórdia não receberá misericórdia. A gente precisa perdoar o nosso próximo, porque nós todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e testemunha a todos os gentes. Então virá o fim, quando pois vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem ele entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias,
Orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Por isso alguém vos disser, este Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito, portanto, se vos dissereis que ele está no deserto, não saias, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do ocidente e se mostra até o oriente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Então vemos aqui que Jesus, ele já está dizendo, olha, é predito que virá o surgimento do anticristo, é a abominação da desolação, que se assentará no lugar santo. Haverá sim, ele querer se passar como Deus. Adivinha o líder mundial. O mundo está um caos, e adivinha um homem que vai enganar a todos. Pois esses falsos profetas que vêm, esses profetas mirim, esses profetinhos aí já enganam vocês. Quanto mais o anticristo, que ele vai vir e ele vai enganar todo mundo, e ele vai realmente reinar sobre essa terra, e haverá um tratado de paz. E na metade desse tratado ele começará a mostrar quem realmente ele é, e começará a perseguir a igreja de Deus, e seremos mortos sim por amor a Jesus. Então, a palavra de Deus vai dizer que o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Vai chegar o dia de você que desprezou a palavra de Deus, você há de se lamentar, você há de se lamentar. Se Jesus voltar agora e esses céus rasgar agora, você vai se lamentar. Por que eu não perdoei o meu próximo? Por que eu não amei o meu próximo? Por que eu não segui a Jesus? Por que eu não larguei o pecado? Por que eu não larguei o mundo? Por que eu não lutei pela minha alma? Por que eu desprezei a minha alma? Jesus Cristo, ele ainda está de braços abertos, dizendo: arrependei-vos, ainda dá tempo, ainda dá chance de se salvarem, mas depois que morrer não tem mais como. Então, vemos nós aqui, eu e meus irmãos, nós trabalhamos a semana toda, já vivemos cansados, e mesmo assim temos se preocupado com vocês, se preocupado a pregar o evangelho, se preocupado a pregar a palavra, se preocupado a sair nas ruas para anunciar, pois sabemos que é como se fôssemos um cântaro cheio de água, e precisamos compartilhar dessa água, porque esse mundo é o deserto, e vocês precisam beber dessa água, chamada água da vida eterna. Quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, porque dentro dele se farão mananciais de águas vivas, que jorrarão para a vida eterna. E temos nós aqui anunciado a Jesus a vocês, Jesus a luz do mundo, porém a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não veio para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Por isso que vocês não dão ouvidos à palavra de Deus, porque vocês não amam a Jesus, vocês amam mais esse mundo, e as suas obras, elas testificam disso. Pois Jesus disse assim: quem escuta as minhas palavras, quem ouvir as minhas palavras e guardar, eu e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Existe essa possibilidade de você ouvir o Espírito Santo, e ele mudar a sua vida, ele entrar no seu corpo e fazer morada, e ele te transformar de um ser terreno, de um ser carnal, para um ser celestial. Então estamos aqui anunciando a palavra e se preocupando, mas vocês não têm dado crédito muitas vezes, não têm se preocupado em ouvir, não têm se preocupado em buscar a Deus, buscar o Senhor quando se pode achar, invocar Ele enquanto Ele está perto. E que nem o meu irmão Robson, ele falou, ele leu aqui para vocês, Jesus olha para Israel e ele começa a chorar dizendo: Israel, Israel, que mata os profetas, quantas vezes eu não quis juntar-vos como a galinha junta seus pintinhos, mas vocês rejeitam. Porém, agora haverá o tempo que ficará desolado e ficará deserto, até que diga: bem-vindo
o que vem em nome do Senhor. Então tudo tem um tempo, tudo tem um começo, meio e final. Nós estamos aqui, pregamos e vocês não demos ouvido, mas vemos que tudo tem um tempo e que Deus estabelece pelo seu próprio poder. Quem deu crédito deu, quem não deu crédito não deu. Quem sabe nós não voltaremos aqui mais, mas a palavra foi anunciada. Quem deu ouvidos deu e quem não deu ouvidos não deu. Então essa é a palavra para reflexão. Tudo tem um tempo e precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos entrega e Deus nos dá. Então essa é a palavra de Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.